Boa noite, irmãos. Paz seja com todos vocês. O assunto de hoje à noite, nós encontramos na Epístola de Judas, versos 3 e 4. Epístola de Judas, verso 3 e verso 4, eu leio assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém? Até aqui. Hoje à noite eu queria falar um pouquinho sobre a nossa fé. O autor aqui, ele declara que ele estava planejando, estava pensando em escrever aos irmãos acerca da salvação, pois esse assunto era comum a eles. E aí ele diz uma coisa interessante aqui, ele diz assim: me senti obrigado. Que obrigação era essa? O que Judas está dizendo é que ele sentiu um direcionamento muito claro e muito forte da parte de Deus. Então ele resolveu atender esse direcionamento de Deus e falar sobre a importância da fé. E aí ele diz assim: resolvi então corresponder-me convosco e exortar-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Então a exortação de Judas, o conselho de Judas, o incentivo dele foi no sentido de que os irmãos batalhassem pela fé. Mas Judas está falando de uma guerra. Judas está falando de uma batalha. Mas a pergunta, irmãos, é a seguinte: se a fé foi dada de uma vez por todas, por que é então que nós temos, o que eles tinham que batalhar pela fé? E não só batalhar, mas Judas diz que essa batalha, ela precisava ser com diligência. Então a gente aprende desse texto aqui que essa batalha, na verdade, era uma briga intensa, era uma briga constante, era uma briga diária. E além disso, eles precisavam utilizar a diligência. E para definir diligência, eu vou usar aqui 3 palavras e vamos associar uma à outra para definir diligência. Então, irmãos, diligência fala de zelo. E aí, Judas está dizendo que aqueles irmãos precisavam ser zelosos enquanto lutadores em defesa da sua fé. A expressão também fala, irmãos, de empenho,
de dedicação total àquela luta para defender a fé. Diligência, irmãos, também fala de sinceridade na luta. Mas esta luta, irmãos, na verdade, essa guerra, não era para não perder a fé no sentido de ficar sem ela, porque ela foi dada aos que creram. Mas a batalha, irmãos, é para não perder o benefício da fé. É para não perder a utilidade da fé, a importância da fé na vida cristã. Por que é que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que a única maneira de agradar a Deus é por meio da fé. É por meio da confiança em Deus. Perdendo a fé, enfraquecendo na fé, nós vamos deixar de confiar em Deus devidamente. Dessa maneira nós vamos entristecer o Senhor. Mas a Bíblia diz também que tudo aquilo que a gente tem que receber de Deus tem que ser por meio da fé. Eu preciso confiar em Deus. E aí quando o Tiago fala sobre sabedoria, ou da falta dela, ele diz, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas peça, porém, com fé, não duvidando. Então a luta pela minha fé é para manter a minha fé ativa. O inimigo sabe também que eu preciso de fé para poder me relacionar com Deus. Então a luta dele é para que nós enfraqueçamos na fé. Para que nós deixemos de confiar em Deus. E aí, olhando para a realidade que nós vivemos hoje, de tantas incertezas, de maldades, de injustiças, de necessidades, é muito fácil, irmãos, enfraquecer na nossa fé. E no texto que nós lemos, Judas explica por que é que tinha que haver batalha. Ele diz, olha, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então, dissimulação trata de falsidade. Trata de astúcia de certos homens maus que misturam a mentira com a verdade. E fazem a mentira se parecer com a verdade. E muitas pessoas desavisadas, ou com motivações escusas, vão enfraquecer na fé. E foi por causa disso que Judas escreveu, sabe? O inimigo então vai trabalhar para que nós enfraqueçamos na fé. E aí eu me reporto agora para Lucas capítulo 22, versos 31 e 32, quando Jesus conversando com Pedro, ele diz, olha, Satanás reclamou vocês para cirandar. E aí Jesus diz, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, ou para que você não enfraqueça em sua fé. Então, irmãos, os santos devem batalhar para que possam manter a sua fé ativa, positiva, produtiva. E para isso, precisa haver diligência nessa luta. Na parábola do juiz iníquo, também em Lucas capítulo 18, no verso 8 está escrito assim, porventura o filho do homem, quando voltar, achará fé na terra?
E a palavra de Deus diz, irmãos, que na medida em que a iniquidade aumenta, o amor se esfria. E o esfriamento do amor vai nos levar também no esmorecimento da nossa confiança. Nós vamos enfraquecer na nossa fé. E nós vamos ter prejuízo na nossa comunhão com Deus. Na nossa relação com Deus. Porque os homens maus estão aí, dissimulados. E a Bíblia diz que esses homens, eles estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Então nós precisamos desta fé bem viva, bem ativa, para que estejamos assim próximos de Deus e para que tenhamos dele sabedoria e discernimento para identificar esses homens dissimulados e suas mensagens também igualmente dissimuladas. Nós precisamos, irmãos, lutar diariamente, incansavelmente, porque a guerra é intensa, irmãos. E nós precisamos de muita diligência, muita sinceridade. Nós precisamos perceber, irmãos, que esses dias são maus. A palavra de Deus ensina que esses homens dissimuladores, eles vão trabalhar contra a nossa fé. Eles vão lutar para que nós percamos a nossa confiança em Deus. Então, a orientação de Deus, através do apóstolo Judas, ou do autor dessa epístola, para que nós batalhemos pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Mas os santos precisam fazer a manutenção da sua fé, para que possam continuar firmes, confiando em Deus, agradando o Senhor na sua caminhada. Eu quero ler aqui no capítulo 6 de Efésios, para finalizar aqui a nossa fala. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre a armadura de Deus, e ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, conheça e utilize todos os recursos que Deus nos deu. E aí ele diz assim: para que possais resistir no dia mau. E nós estamos vivendo dias maus, onde a palavra de Deus é distorcida, onde os valores são relativizados, onde os princípios são igualmente torcidos. Tomai toda a armadura de Deus. Estais, pois, firmes, irmãos. Então, batalhar pela fé é batalhar por aquela coluna que vai me dar sustentabilidade. E aí Paulo diz assim: tomai também, capítulo 6 de Efésios, verso 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, nesses dias maus, nós precisamos gastar mais tempo lendo a palavra. Porque ela, a palavra, alimenta a nossa fé. Verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a palavra de ordem, irmãos, é
lutar, mas ao mesmo tempo vigiar. Cuidemos, pois, irmãos, da nossa fé, da nossa confiança em Deus, porque da nossa fé depende a agradabilidade do Senhor. Da nossa fé depende a nossa comunhão com Deus. E da nossa fé depende também as respostas das nossas orações. Então, irmãos, sejamos sinceros, sejamos empenhados, criteriosos, dedicados nessa luta tão intensa, batalhando pela manutenção da vivacidade da nossa fé. Que o Senhor nos dê graça e que o Senhor nos ajude nessa empreitada tão dura. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra, pelas informações que emanam dela, Deus, para nossa orientação, para o nosso bem-estar. Nos dê força, Senhor, nos dê discernimento, nos dê coragem, nos dê dignidade nessa luta, nessa batalha, pela preservação da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Abençoe-nos, Senhor. Nós te pedimos hoje à noite em nome de Jesus. Amém.